Sejam todos bem-vindos a mais um Conversando com o Dinho Martins. É um prazer tê-los aqui. Você já sabe, o seu canal de informações, sempre com um convidado relevante para a gente trocar uma ideia, para a gente levar informação, mas acima de tudo para a gente aprender. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, isso ajuda o YouTube, isso ajuda a rede social a entender o conteúdo relevante e distribuir para mais pessoas. Por isso, para você é fácil. Mas pra gente é muito importante o seu like, a sua inscrição aqui no botãozinho vermelho no nosso canal. Você encontra a gente também no Spotify, não se esqueça, hein? Tudo que tá aqui você vai assistir tanto no YouTube quanto no Spotify. Meu convidado de hoje é uma autoridade, uma pessoa que tem prestado grande serviço para a nossa sociedade há algum tempo. De quem eu estou falando, eu conto já, depois da vinheta. Ele é capitão da Polícia Militar do Espírito Santo, representa um setor importante e hoje é responsável por orla do município de Aracruz e toda a região norte ali do Espírito Santo no que diz respeito à orla. Meu amigo Adriano Farias, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Dinho Martins, é um grato prazer estarmos aqui mais uma vez para bater esse papo, né? Atualizar, né, a nossa população, a sua audiência, né, tão expressiva dos trabalhos, né, desenvolvido pela Polícia Militar, né, e bater esse papo com você é uma honra, né, o Dinho é uma... Vamos reeditar nossa dupla do rádio aqui. Uma referência na comunicação antes de Aracruz e região e agora do Espírito Santo, então é uma honra e um prazer estarmos aqui. Eu gostaria de abrir a minha fala, né, se você me permite, claro, trazendo aqui, né, as nossas condolências, né, e os nossos sentimentos à família policial militar, em decorrência do último dia 15, né, onde a gente, infelizmente, tivemos uma ocorrência muito grave na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, onde um criminoso, né, foragido do sistema prisional, vitimou o soldado Carvalho, né, o soldado Paulo Henrique Carvalho Facim, né, que estava de serviço e foi vitimado por um criminoso durante uma abordagem policial. Então a gente gostaria de expressar os nossos sentimentos aos familiares, à nossa família policial militar e a todo o povo do Espírito Santo, né? Porque quando se vitima um policial, né, se vitima, né, toda uma sociedade, né? Quem está sendo atacado é o Estado. Então fica aqui, né, inicialmente a nossa fala e as nossas condolências. Pois é, eu tinha uma parte do nosso programa aqui que eu ia abordar exatamente isso. Você já está há 30 anos na corporação, há 30 anos defendendo o cidadão capixaba, certamente já viu e ouviu coisas terríveis e teve de enfrentá-las, porque a sua profissão assim o exige. Aí, Farias, eu pergunto para você, isso está piorando? Você sente ao longo desses anos, agora você como capitão, comandando tropa, entendendo ainda mais dessa dinâmica, o clamor do militar, isso está ficando pior? Dinho, a gente, como você falou, a gente está há 30 anos na Polícia Militar. Entramos na Polícia Militar em 1996, né? Entramos na graduação de soldado. Então nós passamos por todo esse percurso ao longo dos 30 anos e hoje estamos na posição de comando, né? Atualmente exerço a função de comandante da 3ª Companhia do 5º Batalhão, que é responsável pelo policiamento na orla de Aracruz. Uma área, né, que vem sofrendo uma incidência muito grande, né, da criminalidade relacionada aos grandes investimentos que têm sido feitos na cidade, os grandes empreendimentos que têm chegado. E a sua pergunta vem para a gente fazer uma análise. Sim, né? Sim. A gente, lá em 1996, quando entramos na polícia, a gente exercia, né, a função de execução, de soldado. Estava na ponta da lança, né, atendendo às ocorrências. O que a gente via? Né? Tínhamos, né, sempre, né, o risco sempre foi inerente à função policial militar, mas a gente tinha uma sociedade que, de certa forma, havia alguns princípios que eram balizadores da sociedade. E a gente tem visto que, ao longo dos tempos, esses princípios, esses limites éticos, eles foram sendo extrapolados cada vez mais.
E hoje a gente vê, talvez eu não digo que piorou, mas eu digo assim, uma falta de limites nessa sociedade. E a gente tem, sim, verificado uma incidência maior na atuação policial militar, de pessoas que não querem acatar, né, a autoridade Confronto, policial, né? partem Desrespeito, para né? o confronto, entendeu? Então, assim, a gente sempre frisa, né? Até nas entrevistas que eu faço, nenhum policial militar ele sai de casa com o intuito de matar alguém, Claro. né? O policial militar ele sai de casa muito pelo contrário, ele torce para que o plantão seja o mais tranquilo possível, que a população não tem conhecimento, assim, muitas vezes, da dor de cabeça que dá quando o policial vai atender uma ocorrência, né? Durante uma prisão, você, além do risco inerente àquela função, àquela prisão, você tem os desdobramentos legais. O policial vai para a delegacia e vai lá e tem que passar pelo teleflagrante e fica fora da rua um bom tempo com a viatura parada lá. Muitas vezes é questionada a sua atuação quando ele está atuando legalmente, e essa atuação é questionada. Depois tem no dia de folga dele, ir no fórum, ser ouvido. Então, assim, tem todo um desdobramento processual e penal. Mas a gente sempre frisa. O policial ele também não sai de casa para morrer. Sim. Né? Então, a gente sempre costuma, nas entrevistas, deixar muito claro. A função do policial, ele tem o dever, né? E tem a prerrogativa de uso legítimo da força. Então, a gente deixa muito claro para os criminosos, né? Se quem escolhe a forma que ele vai ser preso é o criminoso. Sim. O policial chegou, mão na cabeça, arma no chão, perdi. Fazer o procedimento, ele vai né? ser preso, vai ser conduzido, vai responder pelos seus atos ilegais. Agora, ousou, né, enfrentar a guarnição da polícia militar, né? Tentou contra a vida de um policial militar, a resposta vai ser à altura. E essa resposta, invariavelmente, será ele ir para a UPA ou para o DML. Isso... Então, baseado nisso daí, a gente tem entendido que a sociedade, inclusive, tem reconhecido a dificuldade que a polícia, de uma forma geral, as forças de segurança têm enfrentado na hora de fazer operações, na hora de agir. Eu vou citar um recorte aqui que nacionalizou, que foi aquela operação do Rio de Janeiro, outrora ali, quando alguns, vamos chamar de indesejáveis da sociedade, resolveram confrontar. A polícia do Rio de Janeiro já é um negócio de louco, né? Já é uma situação difícil de entender como alguém se sujeita ou topa a ser policial militar no Rio de Janeiro. Mas aqueles abnegados, corajosos que assim o aceitam, deu no que deu lá, a gente viu lá o resultado, uma parte pequena do sistema, da sociedade, da mídia, tentou num primeiro momento enfiar uma narrativa de que eram vítimas, porque é sempre assim, né? Depois que a onça bebe água, todo mundo é vítima, tadinho, estudante, menino. Mas verificou-se depois que se tratava de uma galera com uma ficha bem esquisita, bem suja. E aí a sociedade, que vive lá nos Morros Cariocas, entendeu que estava se livrando de um problema. Porque ali foram cerca de 120 elementos que foram fazer uma reunião com Jesus mais cedo, convidados ali pelas autoridades que eles resolveram enfrentar. Quer dizer, eu não sei se foram fazer com Jesus, não, também tem isso, né? Foram fazer uma reunião lá no outro lado aí, com quem eu não sei. E aí a sociedade aplaudiu, a sociedade de bem reconheceu que a polícia fez um bom trabalho naquele caso, porque a turma de madrugada querendo enfrentar a polícia, irmão. Aí fica difícil, né, Farias? Sim, Udinho, você citou, né, uma realidade, né, que serve de parâmetros para estudos, né, das demais polícias do Brasil, de todos os estados, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Elas, hoje, a gente fala que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro enfrenta uma realidade que nenhuma outra polícia enfrenta no Brasil, quiçá no mundo, né? São os policiais militares mais bem treinados para a guerrilha urbana. O treinamento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né, de enfrentamento às facções criminosas, é o treinamento de guerrilha urbana. Países que estão em guerra não têm os números de mortes que nós registramos no Estado do Rio de Janeiro. Então a gente frisa que, graças a Deus e ao trabalho, né,
muito exaustivos das polícias militares e da Polícia Civil aqui do Estado do Espírito Santo, né? A gente não tem uma realidade dessa aqui no Estado do Espírito Santo. Apesar de geograficamente sermos bem parecidos, né? Sim, muito, muito. E a proximidade também, Sim, né? Estamos sim. próximos. A gente, normalmente a gente até brinca e fala o seguinte, que aqui, criminoso não foge do Rio de Janeiro para cá. Porque ele sabe que aqui, vai chegar aqui, ele vai encontrar a mão forte do Estado e ele não vai ter vida fácil. Mas os criminosos, quando a gente começa a apertar, quando a gente não consegue colocar a mão neles, vê que o cerco está apertando, o que eles fazem? Fogem para o Rio de Janeiro. Partiu o resort. Entendeu? Então, assim, o que se tem que, assim, na minha visão, o que tem que se discutir, né? Estamos aqui nesse podcast exatamente para trazer ideias e lançar ideias, são questões de como mudar essa realidade lá no Rio de Janeiro. E não deixar que essa realidade se instaure em outros estados, principalmente aqui no estado do Espírito Santo. Eu falo sempre o seguinte, que a vida de 100 criminosos, né, não vale a pena, não vale a vida de um policial que perdemos. Sim. Então, todo enfrentamento, ele é ruim, ele não é bom. Por quê? Como eu falei, o policial ele sai de casa, né, pedindo a Deus para que o plantão seja tranquilo. Mas também estamos preparados para o enfrentamento. Isso é uma coisa que todos nós, policiais militares, quando entramos na Polícia Militar, né, a gente faz um juramento, né, que é de servir a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Então, todos os dias, ao sairmos de casa, a gente levanta, faz as nossas preces, coloca a nossa farda e parte para o nosso trabalho, com essa disposição, que não tenha o confronto, mas se tiver, a gente vai atuar. Capitão Farias, o negócio é o seguinte, durante algum tempo a polícia, ao longo da história, talvez ali atrás, era uma força mais rígida, era uma força mais temida, e a gente falou disso aqui numa outra vertente. De um tempo para cá, a própria polícia, e aí acho que a gente até fez uma parte desse trabalho no rádio lá atrás, de tentar mostrar uma outra vertente, um outro lado mais humano, mais próximo da sociedade, braço social da política com alguns programas, e para além da repressão, o trabalho da polícia de ser ali um braço armado para proteger a sociedade. Isso vem acontecendo e vem acontecendo muito bem, ao ponto da gente entender que alguns policiais são reconhecidos na rua por crianças, brincam e dão tchauzinho e coisas e tal. Porém, aqui que está a minha pergunta. Há uma linha tênue aqui que separa talvez essa proximidade com talvez isso que a gente está falando, dessa quebra dessa autoridade, vamos assim dizer. Então aí o cara já enxerga a polícia agora e já acha que pode falar com a polícia ou desrespeitar a polícia, e daí começam a surgir essas pequenas fagulhas que vão se transformar mais tarde em conflitos. É isso? Ou tem a ver com isso? Talvez não seja esse o problema? Se a polícia tivesse ficado quieta lá com a cara fechada, só os boina lá, olha, não entra não. Só que o bigodão, né? Que antigamente era comum a polícia ter bigode, né? Sim. O Dinho, a gente na Polícia Militar, a gente tem vários segmentos, né? Como a gente tem, né, o segmento mais operacional, mais tático, né? Como tem o BME, nós temos a Força Tática, nós temos grupos de abordagens que estão fazendo um trabalho exemplar. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho, né, do grupo de abordagem da 3ª Companhia, lá da Orla de Aracruz. Então, esse segmento é um grupo tático, ele tem essa função, que é onde, né, o negócio aperta, nós temos que ter essa equipe tática para dar pronta resposta, né? E isso todos os batalhões, em todos os municípios do estado do Espírito Santo, isso está muito bem organizado e tem trazido excelentes resultados. Mas a gente sempre destaca que em torno de 70% a 80% dos atendimentos da Polícia Militar são assistenciais. Então, é o quê? É aquele pedido de preventivo para evitar que o crime ocorra, que é a função da Polícia Militar. Sim. Né? Um policiamento ostensivo, como regido na Constituição, né? Policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Nós temos outros mecanismos de interação social com as comunidades. Temos o programa, o PROERD, né? O programa de resistência à droga, onde policiais devidamente treinados e capacitados vão para as escolas, né, para
atuar e ensinar as nossas crianças a ficarem longe das drogas. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, né, que também, né, temos um alto índice ainda no estado não só no estado, no Brasil, né, de feminicídio. O Espírito Santo é um dos campeões, ainda infelizmente, no que diz respeito à violência contra a mulher. Essa política está sendo muito bem trabalhada a nível de governo do estado para reduzirmos esses índices, assim como foi feito no homicídio, né, que vem caindo, né, nós saímos de 58 mortes por 100 mil habitantes há 15 anos atrás para 19. Hoje nós temos 19 em média, né? 19 mortes a cada 100 mil habitantes, ou seja, uma redução expressiva no Mas homicídio. Esses 19 aí, deixa eu fazer um recorte aqui. Esses 19 que você está falando, né, inclui aqueles lá que não vai fazer falta? Ou não? Inclui. Então tá bom, tá tudo certo. Toca o pau. Não, toda morte, como a gente citou, né? Ela não é salutar, né? Toda morte a gente sempre preza, obviamente, se for necessário. Sim. Infelizmente, se for porque eu pensei que contava nesse percentual aí, contava só o cidadão de bem. Não. É geral, o índice é geral. No geral, de homicídios, né? Dos 19 aí, 14 deve ser. Se a gente for mesclar nessa situação, nessa vertente nessa ótica que você está levantando, realmente temos uma alta Vamos incidência. traduzir isso como faxina. Uma alta incidência. Mas, assim, a gente sempre frisa que a maior parte do atendimento da Polícia Militar, ela é de assistência à sociedade. Sim. Né? É aquele acidente de trânsito, é aquela situação som pontual. alto. Até uma pessoa que cai na rua, né? Que não é função da Polícia Militar, primeira coisa que o cidadão faz, 190, a viatura vai ao local. Então, assim, entre 20 a 30% do que são, né, de cunho mais operacional e assim de cunho repressivo. Sim. Infelizmente, o que se destaca muitas vezes é essa atuação repressiva. Claro. E muitas vezes desvirtuada da forma que ela foi executada. É importante você falar isso aí, porque eu ia fazer exatamente essa contextualização. Dos 19 que você falou ali, para cada 100 mil habitantes, é bom que se diga que muitos são em conflitos entre eles mesmos. Não, sem dúvida. Então, ali a guerra de facção ali, de domínio, de território. A grande máxima de homicídios é relacionada ao tráfico de entorpecentes. Entendeu? Ou seja, o usuário que está devendo, ou guerra de facções, a grande maioria dos homicídios ocorridos, eu não tenho um percentual exato, mas a grande maioria, eles são relacionados ao tráfico de entorpecente. Então, por isso que há esse trabalho exaustivo das forças de segurança, principalmente na Orla de Aracruz, estamos fazendo um trabalho muito firme com relação ao tráfico de entorpecentes. Como eu citei, estamos num momento, né, onde grandes empreendimentos estão chegando, né, em Aracruz, mais especificamente na Orla de Aracruz, chegada do grande porto, né, do porto da Imetame. Sim. A GWM também, que está se instaurando, já iniciou as obras. Nós temos uma implementação também de uma empresa de fertilizantes, né, que está chegando também. Então, ou seja... Fora os que já estão lá. Fora os que já temos, né? Suzano, Porto Céu, Jurong, né, que agora é a Citrium, né? Citrium. Então, a gente tem, né, grandes empreendimentos ali na Orla. Inclusive, teve uma treta lá esses dias lá na porta lá da Citrium. Tivemos lá, né? um homicídio registrado lá, mas no mesmo dia, as nossas equipes já identificaram o autor do homicídio, né? E, na realidade, os autores, né? Autor e coautor. Esse indivíduo está foragido, né? Mas a gente já tem identificação dele. É questão de tempo para a gente colocar a mãozinha nele. Sim. Mas, assim, mais uma vez, a gente cita. Essas situações, quando a gente vai apurar, já havia um desentendimento anterior, né? Normalmente o homicídio, ele raramente, a não ser quando é passional, né? Envolvimento, né, familiar. Agora, fora isso, já vem se ocorrendo, né? Ameaças. Né? Exatamente. A gente não vai divulgar muitos detalhes, que o indivíduo ainda está foragido, mas uma coisa é certa, a população pode ter certeza que daqui a pouquinho a gente vai estar aparecendo aí, vai ficar guardadinho. Exatamente, vai botar a mãozinha nele. Você falou aí do difícil trabalho que tem acontecido naquela região em virtude do crescimento, da chegada de novos personagens, pessoas oriundas de outras regiões, em especial do Nordeste, né, uma frequentação ali de um público que vem para trabalhar, a maioria.
Mas aí no meio acaba vindo aí alguns maus elementos, né? E se infiltrando. Aí eu pergunto, não sei se existe isso, as empresas não podem ou não deveriam colaborar com uma espécie de filtro, Farias? Criar alguma espécie de coisa que tivesse o cara, antes de começar a trabalhar, o cara vem lá do Maranhão, para citar aqui um exemplo aleatório. Vem ali para entrar na empresa porque é legal, mas aí a empresa não puxa a ficha do camarada, às vezes tem camarada ali até foragido, já aconteceu o caso, eu já ouvi casos de gente até foragido de outro estado, que vem aí, começa a trabalhar nas empresas, arruma problema e chega num cabo com uma situação dessa daí que aconteceu, por exemplo. Sim, Udinho, a vida pregressa do indivíduo ela é muito importante, né? Mas infelizmente, como eu falei, tem chegado muitos empreendimentos. A gente comumente, a gente reúne, né, com os gestores dessas empresas, a gente busca ter esse diálogo com os gestores exatamente para tentar filtrar, né, algumas, e até para orientar, né? Sim. Mas a grande dificuldade que eles alegam é mão de obra qualificada. Eles alegam o quê? Que, né, na região, como são muitos postos Sim. de trabalho sendo abertos ao mesmo tempo, então eles têm essa dificuldade. E isso ocasiona esse fato que você citou, é a chegada de pessoas de fora. Muita gente vem para trabalhar, claro, né? A gente fala que o trabalhador ele é essencial para o desenvolvimento do nosso município, da nossa região, mas infelizmente no meio desses trabalhadores também vem aquelas pessoas que vêm para arranjar problema. E às vezes não é nem só o cara que vem para trabalhar, às vezes o cara vem trabalhar na nossa região, aí ele acaba se fixando na região, alugando uma casa, aí ele traz, né, esposa, filhos, genros, noras, e em resumo, e às vezes o camarada que vem acompanhando esse trabalhador, que vem para dar problema na nossa região, o cara já tem uma vida pregressa meio complicada, já tem envolvimento em crimes anteriormente, às vezes não é nem o trabalhador, mas sim, tem um agregado sim, né, a residência desse trabalhador que vem dar trabalho. Mas assim, a gente está preparado, está se preparando com estratégias exatamente para conseguir dar a resposta a essas situações que têm aparecido comumente. Claro. Como você falou, é mais comum do que você imagina, da gente ir lá dentro, prender trabalhadores que estão com mandado de prisão expedido de outros estados. Além, Udinho, da situação que a gente fala que é o choque cultural. Sim. Muitas pessoas vêm de cidades onde o costume é não cumprir regras, entendeu? Eu vou pro bar, levo minha caixa de som e vou ouvir meu som. Anda de moto sem capacete. Exatamente. Vou pegar minha moto, vou sair, pagar IPVA, que nem sabe o que é isso. Então, assim, a gente tem enfrentado esse choque de realidade porque aqui, na nossa região, a gente não permite esses tipos de ações por parte da nossa sociedade. E o camarada que está vindo para cá, então ele tem que se adequar. Então, claro, até ele se adequar, até a polícia chegar nele, para ele se adequar, ele causa esse transtorno na comunidade, nas comunidades, né, que estão recebendo muita gente de fora. Então, além da questão criminal, tem essa questão cultural também que traz esse choque. Mas é o que eu falo sempre, a gente tenta, né, atuar da forma mais tranquila possível. Claro. Mas havendo uma resistência, havendo uma desobediência das regras impostas à sociedade, a atuação é firme da Polícia Militar e o camarada responde pelos seus atos. Cada um no seu cada um, fica ligeiro aí. O pessoal que gosta de fazer barulho de moto, uns negócios meio assim, enfim, isso é um problema, Dinho. A gente trabalha, como a gente tem falado, lá na Orla de Aracruz a gente tem feito operações de fiscalização diariamente. Isso é um problema, questão do Cadron, é um tema que eu acredito que a gente vai entrar daqui a pouquinho, questão de legislação. É muito complicado no Brasil. A gente tem uma dificuldade de legislação para tomar atitudes mais firmes com relação ao Cadron. Estamos fazendo operações diárias de fiscalização e estamos apreendendo, retirando o Cadrão e apreendendo os veículos. Mas muitos desses atos são questionados judicialmente. Né? Meu direito. Porque, exatamente. Meu direito. O grande problema... O brasileiro adora falar de direito. Dever ninguém gosta de falar muito, não. Agora de direito é com eles mesmo. O grande problema no Brasil hoje é a questão legal. A atuação policial no Brasil cada vez está se tornando
mais questionada, Uhum. né? E isso há entendimentos para todos os lados, né? Não, há uma turma aí que defende até a desmilitarização das polícias. Eu não sei o que que passa na cabeça de um cidadão que pensa esse tipo de coisa. Porque se eu não tenho aqui a força de segurança para dar um apoio, para dar um suporte na hora que o bicho pega, na hora que o clima passa talvez do ponto, eu vou chamar quem? Chamar o Buda, me Batman. ajuda, Batman, Super-Homem, Chapolin Colorado. Pelo amor de Deus, Tio, cara. então, assim, é muita gente que não tem conhecimento da área de segurança, se arvorando a tecer comentários e, principalmente, formar opinião com relação à segurança pública. Certo. A gente sempre fala, eu vejo aí inúmeros especialistas em segurança pública dando entrevistas. Nossa. Aí eu sempre falo o seguinte: você tem um filho seu que precisa fazer uma cirurgia delicada no cérebro, né? Uma questão neurológica. Você daria o seu filho para ser operado por um doutor em neurologia que nunca fez uma cirurgia, abrir um crânio para mexer no cérebro? Complicado, né? Agora, o cara que se julga especialista em segurança pública, que nunca sentou num banco de uma viatura, que nunca ouviu um disparo de um criminoso atingir a sua viatura, que nunca atuou de forma firme, entrou nos becos e vielas das nossas comunidades, como esse camarada vai dizer que ele é especialista em segurança pública? Ele pode ser, no máximo, um estudioso de segurança pública, que também é salutar. Claro. Mas especialista em segurança pública é quem senta no banco da viatura e vê o calor da ocorrência e recebe, né, muitas vezes de forma injusta, o tratamento por parte até das pessoas que estão para julgar ou mesmo da mídia, e o camarada que está ali para defender a sociedade e atuando de forma firme e muitas vezes dando a sua vida pela sociedade. Você sabe que essa coisa de especialista aí que você falou aqui, eu tô lembrando e eu acho engraçado que quando você vai na televisão lá, naquelas entrevistas, tem sempre os especialistas falando, sociólogos, e eu acho que o debate ele é legal. Porém, vou dar um exemplo aqui, que você falou uma coisa e me veio à cabeça. O cara, quando vai debater transporte público, não precisamos usar, ninguém pode usar carro. Tem que se valer do transporte público, tem que pegar o ônibus, porque isso, quanto mais pessoas usam seus carros, uma pessoa com o carro vazio, as vias ficam mais cheias. A pergunta que o entrevistador nunca faz é: você veio pra cá de transporte público, meu amigo? O cara não vai. Aí o cara tá lá dando conselho dizendo pro outro fazer, mas ele mesmo foi no seu carro, com o seu ar-condicionado, tranquilo, com toda a segurança, mas ele quer que o cidadão que tá assistindo televisão vá usar transporte público para melhorar a via, porque senão o trânsito vai complicar. É muito parecido com o que você tá falando aí. Exatamente, Vidinho. A gente, como eu falei com você, eu estou há 30 anos na Polícia Militar, sou graduado em gestão pública e pós-graduado em segurança pública. Eu tava olhando aqui, não dá nem pra ler isso aqui, Jesus. Vamos começar hoje e terminar amanhã, se for ler esse negócio tudo aqui. Temos vários cursos na área de segurança e uma coisa que eu sei é que o pouquinho de conhecimento que eu adquiri nesses longos estudos ao longo da carreira policial militar é que não existe uma receita de bolo para a segurança pública. Então a gente tem que adequar a realidade de cada sociedade, porque se você pegar lá a métrica que foi utilizada nos Estados Unidos para atingir o objetivo aqui no Brasil, obviamente que não dá certo. Vai Nós bater. estamos lidando com uma outra sociedade. Claro. Entendeu? Uma sociedade que vem com as suas mazelas, né? A gente tem uma diversidade... Princípios diferentes. Sim, cultural. Princípios diferentes. É uma diversidade cultural. Então, assim, a gente tem que, até na hora de pensar uma política de segurança pública, tem que ser analisada essa vertente. E a gente vê no Brasil muita gente, principalmente em ano eleitoral, Achismos, os achismos. Eu estava vendo ontem, a tônica da eleição 2026 será segurança pública. Ok. Interessante. A gente vai não tecendo críticas, claro, aqui, só fazendo uma reflexão. Hoje, nós não temos um Ministério da Segurança Pública
a nível federal. Não mesmo. Então, assim, você tem o Ministério da Saúde, né, os 3 pilares, né, de qualquer democracia. Na verdade, até tinha no governo passado, mas acabou. E agora, como é período eleitoral, estão falando que vão criar de novo, né? Então, a tônica da eleição, que se fala que é, né, onde a temática mais citada pela população é a segurança pública. E muitas vezes esse assunto é relegado ao segundo plano. Né? A polícia faz. Até porque segurança pública não é só polícia, né? De forma alguma. Não é só polícia. De forma alguma. A Polícia Militar ela é um braço importante, a Polícia Civil é um braço importante, a Polícia Federal é um braço importante, mas segurança pública envolve muitos outros órgãos, claro. Inclusive a sociedade. Né? Então a gente é dever do Estado, né? É direito de todos, mas é um dever do Estado, mas também a população tem que participar. Claro, então, o cidadão tem que dar a contribuição dele. Tem que dar a contribuição. E a gente tem, assim, uma discussão muito superficial relacionada à segurança pública no Brasil. E é legal que quando fala que o cidadão tem que dar contribuição, o cara pensa assim, pô, mas aí eu vou ficar denunciando os outros, não vou ser X9. Não é disso que a gente está falando. Isso também é legal e talvez, se alguém puder denunciar, a polícia não tem como estar em todos os lugares. Se a pessoa puder fazer uma denúncia, mesmo que anônima, vai ajudar bastante o trabalho da polícia. Mas não é isso. Quando você cumpre as leis, quando você cumpre os seus deveres, você já está ajudando na segurança pública, respeitando as leis de trânsito, respeitando as leis do dia a dia, o espaço alheio, o som alto, o não batendo na mulher. Sim. Você está fazendo a sua parte como cidadão. É isso. Exatamente. É isso. A própria Constituição foi muito sábia, né? Quando ela veio regendo a segurança pública, ela é muito clara em dizer que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Isso aí. Então, isso aí. Ou seja, trouxe a sociedade para dentro dessa máxima de segurança pública. Isso envolve, né, os órgãos de segurança pública, o Poder Judiciário, o Poder Executivo Municipal, que a gente fala, uma coisa bem simples que a gente fala que envolve as prefeituras. Uma poda de árvore ajuda na segurança pública. Né? Se você não deixar as ruas sombrias já ajuda bastante. Exatamente, né? Iluminar um local. Isso já ajuda. Se cada um dos poderes fizerem a sua parte, obviamente, aí entra o judiciário, que é o quê? De não deixar o criminoso, né, reincidir criminalmente. Como que se faz isso? A polícia prende. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, Udinho. A reincidência criminal no Brasil é uma situação que tem que ser discutida. Né? A gente teve, né, a atualização da Lei de Execuções Penais em 2024, a LEP, né, que trouxe avanços para essa temática. Contudo, o caso do soldado Carvalho, que eu acabei de citar, né, no início da nossa conversa aqui, o indivíduo ele tinha 12 anotações criminais. Ou seja, ele saiu pela porta da frente, através de uma audiência de custódia, ou através de uma liberação judicial, 2 vezes. Em 2024, ele foi liberado para a famosa saída temporária, conhecida como saidinha, né, prevista na Lei de Execução Penal até 2024, e esse camarada não voltou. Então, assim, por 2 vezes, ele em 2022, ele saiu, 2021, ele saiu e não voltou, ele foi recapturado, chegou em 2024, esse indivíduo foi novamente liberado pela porta da frente. Complicado. Então, assim, são situações, e o camarada tinha registro de tráfico de entorpecentes, troca de tiros, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, crimes graves na sua ficha criminal. E esse indivíduo conseguiu sair pela porta da frente. Então, não estou aqui criticando o judiciário, porque eles também cumprem a legislação que temos no nosso Brasil. Sim. O que temos que rever são legislações mais firmes, mais fortes, para dar a devida resposta. Em especial a Câmara Federal. Nós estamos falando aqui, né, de uma questão que vai invadir Constituição, cláusulas pétreas, como redução de maioridade penal, etc. e tal. E aí precisa que o Congresso se debruce sobre esse tema para dar uma resposta à sociedade. São temas difíceis, Edinho, mas que tem que ser discutido. É inadmissível no Brasil a gente ter essa alta reincidência criminal. Ou seja, todo criminoso, nós estamos falando de criminosos violentos, assim, muitas vezes fala assim, não, mas o criminoso que é liberado na audiência de custódia é o camarada que não cometeu crime com nenhum, né, sem grave violência, crimes pequenos. Não é, na prática não é isso que a gente vivencia. A gente vai aprender, vou citar um exemplo, também lá da Orla de Aracruz.
vidas, você tendo uma atuação mais firme com relação a esses criminosos, você evita que vidas sejam ceifadas. Sim. Um exemplo que eu vou dar é esse, né, do policial que eu já citei, né? Um camarada que tinha 12 anotações criminais, estava foragido porque ele saiu numa das famosas saidinhas e não voltou, e durante uma abordagem policial, o camarada, ele enfrentou, né, durante uma abordagem, ele teve um enfrentamento e acabou alvejando, né, o soldado Carvalho, né, vitimando, e, obviamente, o parceiro dele neutralizou esse criminoso, né, e graças a Deus, pelo menos, né, ele não saiu impune, né, agora ele vai responder, porque a gente fala, né, que agora ele está preso, né, da onde ele está, ele não vai sair. Então é isso que a gente tem que pensar. Vou citar um outro exemplo de Coqueiral. Tínhamos um menor de idade. Quando envolve menor de idade, então é mais complicado ainda, aí nós entramos naquele problema. Então a gente teve um menor de idade. Numa semana, a equipe do grupo de abordagem da 3ª Companhia pegou esse camarada, 16 anos de idade, com uma grande quantidade de drogas. Drogas sintéticas, que é uma droga mais potencializada. Mais potente ainda. Exatamente. Uma alta quantidade. 120 tantos comprimidos de êxtase e não sei o quê, uma grande quantidade. Resumo. Condução, o menor assumiu, houve o flagrante, né? Saiu pela porta da frente. Né? Deu nada. Saiu pela porta. Aí vamos lá. 3 dias depois, a mesma equipe de serviço chega nessa localidade, vou até falar a localidade, na Barra do Riacho, e, novamente, um indivíduo com uma submetralhadora. Que Quem beleza, era? Hein? O mesmo menor. Anjinho. O mesmo Inocente. menor. Estudante, pô. Peraí, não fala de estudante, não. O mesmo menor. E aí, a Polícia Militar atuou novamente, apreendeu, né, o menor, porque até o termo para o menor, ele né, não prendeu, apreendeu o menor. E ele foi mais um crime análogo, né? Como é utilizado para o menor, né? Análogo ao tráfico de entorpecentes. Brasilzão. São algumas coisas que a gente tem que, né? Tô jogando aqui exatamente para a gente refletir. Claro, claro. E aí beleza, o que aconteceu? O Dinho nem chegou a ficar preso. Segunda. Em 3 dias. O que aconteceu? Passou uma semana... Esse indivíduo já estava novamente armado e tirou a vida de uma outra pessoa no bairro Coqueiral. Aí, ó. E aí a gente teve um homicídio, o corpo apareceu, começamos a fazer os levantamentos. Obviamente, como a gente sempre fala lá na Orla não passa crime não ficará impune. Então a gente partiu para dentro, conseguimos levantar quem era o mesmo menor. Apreendemos ele um dia depois. Resumo da ópera. Estava fora do flagrante. Meu Deus do céu. E aí teve que ter todo um trabalho do delegado, que a gente tem que destacar essa parceria, né, da Polícia Civil em Aracruz, que tem nos ajudado muito, e oficia o juiz e tal, e faz todo um trabalho de bastidor, e uma boa vontade extrema do Ministério Público e do Judiciário para a gente tirar esse camarada de circulação. Porque ele mesmo falou, se ele voltasse... tinha outros para ele derrubar. Para ele cumprir medidas socioeducativas. 3 por anos. No máximo 3 anos. 3 anos, no máximo. E aí eu falo para você, Udinho, que ressocialização que tanto é pregada, né, no Brasil, que a gente está vendo de fato acontecer dentro das unidades. Não tem. Infelizmente. Tem. Então, assim, o que tem que se pensar é... Os países mais desenvolvidos já chegaram a essa conclusão. A gente ouve muito falar na política de desencarceramento. E isso só promove mais a sensação de impunidade. E essa sensação de impunidade, a meu ver, é que tem causado todas essas mazelas na sociedade. Que é o quê? O criminoso, ele se sente na condição de quê? Dá nada não. A gente comumente... Motivado, né? Comumente nossas guarnições ouvem, principalmente se for menor de idade. Dá nada não. Essa é a frase que eles falam. Por quê? Essa é a sensação de impunidade que está internalizado no criminoso
que está atuando na nossa sociedade. Daí a importância da redução da maioridade penal. O Congresso debater essa lei é alvo de campanha agora. Espero que as coisas deem certo, que a gente caminhe para esse sentido. Inclusive, o Congresso está avançando, já há projeto de lei nesse sentido. Sim, há discussão. Está avançando nesse contexto. A gente tem também a PEC da Segurança Pública, mas a gente tem que também, a PEC 018, mas a gente tem também que rever, igual um exemplo que eu vou dar. O fim da saidinha, né? Da saída temporária, ela foi votada em 2024. Sim. Mas há entendimentos que a gente, muitas vezes, né, não consegue entender. Não, por exemplo, difícil. Acabou. A gente ouve falar desde 2024, acabou, mas não acabou. Não está ativo ainda, né? Houve um endurecimento das leis, que eu acho que esse é o caminho que tem que ser feito. Tem que ter leis mais rígidas, principalmente se tratando de criminosos reincidentes. Né? É inadmissível você prender um camarada que cometeu um homicídio, após 10, já teve casos da gente ter camarada com 20 anotações criminais. 20 vezes esse indivíduo foi detido pela polícia militar, pela polícia civil, e ele saiu pela porta da frente. Então, isso é inadmissível, tem que ser revisto. E a gente sempre, né, fala, essa questão da saidinha, até hoje, a gente vê acontecendo, porque houve um entendimento que os crimes, né, as pessoas que já estavam presas antes da atualização da lei de execuções penais, né? Então, assim, daqui para frente não vai valer, mas quem já estava, não, tem o benefício garantido, Meu então Deus do céu. A lei não pode retroagir, então... Você falou da alta ficha corrida aí de alguns desses elementos, na verdade tem uma sabedoria popular que fala que errar uma vez acontece, 2... 3 já é burrice, né? Agora 20, meu irmão. 20 é o quê, então? Não é tão incomum, Dinho. Eu vou te falar. Você falou 12, o caso daquele porqueira lá, 12? Isso aí, que for a vida de um policial. Como é que é isso aí? Ele atentou contra o Estado. Se então, 3 é burrice, hein, Douglas? 12 é o quê, então? 15? Meu Deus do céu. Se lá na primeira vez que ele cometeu o ato, ele estivesse encarcerado... Pronto. A sensação, a punição traria talvez uma reflexão para esse indivíduo, que muitas vezes tem camarada, algumas pessoas falam assim, não, o cara já nasceu ruim, ele não vai mudar. Eu tenho a minha, assim, existem casos que a gente vê. Há controvérsias. Mas assim, a regra realmente é essa, né? O cara que tem uma inclinação para o ato criminoso, ele tem uma dificuldade maior de ouvir conselhos. Sim. Mas o rigor da lei ele vai ter que ouvir. Se ele não se regenerar, ele tem que ficar recluso. Essa é a grande máxima. Quem sabe a gente retirar não tem da um sociedade. Bukele aqui no Brasil, hein? Então, assim, aí resolve, né? Tudo tem que se rever. E no Brasil, a gente tem, infelizmente, algumas situações, né, que há um protecionismo, né, para essas pessoas que estão cometendo crimes. Tem sempre um olhar benevolente pro bandido. A vítima ninguém lembra. Quem foi assaltado, a família. Aí agora o bandido não. O bandido é direitos humanos. Infelizmente. É auxílio reclusão. Enfim, tem um monte de coisas. Você falou aí em receita que não há para segurança pública. Se tem receita, de fato, não saberei como cidadão comum. Mas lá no seu comando, na sua região... Tá funcionando, irmão. Tá funcionando. O que você tá fazendo lá, eu não sei. Mas que tá dando certo, tá. Porque nos últimos dias temos tido notícias de operações importantes, apreensões importantes, ações que têm tirado de circulação maus elementos ou drogas ou sempre uma coisa vultuosa. Me conta aí, como é que tá essa questão da terceira companhia, meu irmão? Sim, Dinho, como a gente sempre cita, né? Estamos numa área muito desafiadora. Terceira companhia do 5º Batalhão é responsável pelo policiamento na orla de Aracruz. É uma área de grande extensão, por exemplo, vou citar para vocês, a companhia ela começa ali no Rio Preto, para você ter a ideia da área de atuação da terceira companhia. Rio Preto divisa com Fundão, Praia Grande. Isso aí, com Praia Grande. Que já não é um lugar muito fácil. E nós vamos até a divisa com Regência. Linhares. Que Entendeu? beleza. Então, assim, você pega toda a faixa litorânea, além das aldeias indígenas. Que é outro campo mais fumaçado ainda para entrar. Exatamente. É bem desafiador, né? Mas, assim, a gente tem um diálogo e uma abertura excelente com as lideranças indígenas na nossa região. Inclusive, eu fui para Brasília, né? Acho que ano retrasado, fazer um curso nacional
para atendimento às comunidades indígenas. Então, tudo isso passa por qualificação, por diálogo, e a gente tem, sim, estratégias diferenciadas, utilizadas a cada dia na Orla de Aracruz. Como eu falei, os desafios são muitos, como você citou. A comunidade indígena, né, sempre tem, né, as questões envolvendo, né, a legislação federal. Exatamente. Enfim, um monte de complexidades. MST na nossa região. Que aí, beleza! Só turma maneira, hein, cara? Índio Galdino. Nós temos as empresas, né, que comumente, né, tem problema salarial. O que eles vão fazer? Greve, vão motim, ali e vão fechar a rodovia. Fecha a via. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse trabalho. Então, assim, é uma área bastante desafiadora. Além das questões de incidência criminal relacionadas ao tráfico de entorpecentes e homicídios. Região portuária, por si só, já é um convite, né? Exatamente. Meu então, assim, Deus. E com essa chegada, então, né, de pessoas de fora, desses grandes empreendimentos, vamos aumentar o salário aí, ô governador, dos caras da Orla, que o bicho pega lá, hein? Mas, como você citou, a gente trabalha muito. Igual eu falei, a nossa experiência, graças a Deus, tem contribuído muito. Nós temos uma equipe excepcional atuando na Orla de Aracruz. Detalhe, excepcional de verdade, porque são poucos, aquém do número que talvez outras praças têm, e isso aqui é um registro que eu faço questão de fazer, porque, assim, do ponto de vista quantitativo, outras praças que talvez nem tenham tantos desafios quanto vocês lá na Terceira Companhia, é bem mais recheada, vamos dizer assim, de quantitativo. Vocês, com um número relativamente enxuto, conseguem trazer resposta. Sim, Udinho, a nossa equipe, é o que eu falo sempre, divido o mérito aqui com eles, porque é óbvio, né? O comando ele é muito importante, né, para direcionar, para você ter uma resposta qualificada, mas a equipe ela é primordial. Quem está lá na ponta, né? O capitão vai lá de vez em quando na operação, participa, mas quem está no dia a dia, levantando, fazendo e dando execução ao planejamento que a gente elabora, é o policial que está lá na ponta. Claro. Hoje nós temos uma equipe excepcional na Orla de Aracruz. E os resultados estão vindo. Para você ter uma ideia, só no mês de agosto, nós retiramos de circulação, só na Orla de Aracruz, 6 armas de fogo. Dentre elas, 2 submetralhadoras. Ou seja, olha o potencial, né, de dano para a sociedade que esses armamentos, por quê? E tiramos da mão de criminosos. Sim. Não é o CAC que está indo efetuar disparos lá Não. Só para encher estatística, né? Criminosos, na mão de criminosos. Tá certo. Então, assim, essas armas com certeza seriam utilizadas para crimes na nossa região. Então, a gente está trabalhando sobre 3 vertentes. É o braço operacional, com operações de saturação. A gente tem o diálogo e gerado confiança na população para trazer denúncias sobre criminosos, porque sem denúncias, a polícia está passando do lado do criminoso e não sabe o que está acontecendo. Sim, não né? tem uma bola de cristal, né? E o outro lado é a inteligência policial, entendeu? Então, a gente está baseado nesses 3 pilares. Esse foi um planejamento de comando que, desde quando eu assumi, a gente tem implementado. Ou seja, a gente põe, né, a inteligência para trabalhar, levantar as informações, a gente gera confiança, e isso você sempre nos ajudou muito, né? A mídia ela tem um papel fundamental, cara. A gente utiliza o nosso Instagram também, se você entrar lá no meu Instagram, basicamente é serviço. É quase aquele programa serviço. Que tem lá, Operação Policial, Instagram do Farias, entra aí para vocês verem. É isso aí, basicamente é serviço. Então, a gente com isso cria, né, na população esse sentimento de que eu posso confiar no capitão, eu posso confiar no policial que está atuando aqui na Orla. E isso traz resultados excepcionais, porque com a confiança chegam as denúncias. E com as denúncias, a gente coloca o serviço de inteligência para trabalhar e direciona as operações com prisões qualificadas. Eu falo sempre isso. Qual é o diferencial? É óbvio que a gente tem que também prender o camarada que está lá na ponta vendendo 3, 4 buchinhas. É óbvio que a gente tem que prender ele também, porque ele é criminoso, tão quanto o camarada que está gerenciando, que a gente chama o frente, né? Mas o meu foco e o meu objetivo é prender os frentes, porque é ele que organiza, né? É ele quem direciona, e é ele quem dá ordem e ele quem executa os crimes violentos. Então, ali na Orla de Aracruz, a gente sempre frisa. Criminoso não dita regra.
quem dita a regra é o Estado através da Polícia Militar. Quando a gente chega nessas comunidades, porque o traficante aqui não dita a regra. Quem dita a regra aqui é o Estado através da Polícia Militar. E vai continuar sendo assim. Então, assim, essa é um recado que a gente passa muito firme e a gente fala, criminoso malandro, caça outra área para atuar. Não fica na orla. Paz! Porque se ficar, a gente vai identificar e vai prender. E, obviamente, se seguir aquele passinho que a gente falou. Se for bonzinho. Chegou, polícia chegou. Perdi, nós pronto. vamos chegar até os criminosos. Quando a polícia, minha guarnição, chegar lá, quando os nossos policiais chegarem, é arma no chão e mão na cabeça. Porque senão, o braço forte, se o camarada atentar contra um policial, pode ter certeza, o caminho dele será UPA ou DML, como a gente já citou outras vezes. Não porque a gente quer fazer isso, quem escolhe esse destino é o criminoso. Então, assim, isso tem trazido um resultado muito grande, uma confiança da população, e isso se traduz em resultados. Né? Legal. A gente tem operações diárias na Orla de Aracruz, todos os dias. A gente tem, né, um condomínio residencial que, a exemplo da Serra, né, tivemos um ali que trouxe muito problema. A gente desafios constantes, né? Teve um na nossa região lá da Orla, mas a gente não deixou chegar ao ponto de criminoso delimitar área e dizer que manda. Não, a gente tem operação todos os dias a viatura está entrando lá, fazendo operações, abordagem, apreensões, grandes apreensões de droga. O tráfico existe, a gente não está aqui para negar e dizer que não, o capitão está falando lá um mundo maravilhoso, então não tem tráfico. Não, tem sim. Tem sim. Atuação do tráfico. Criminosos que estão lá faccionados, utilizando e fazendo os ilícitos, cometendo os ilícitos naquela região. Mas agora, domínio sobre território, em hipótese alguma. E eles só estão fazendo isso, os que ainda estão, só estão fazendo isso porque ainda não tiveram a oportunidade, o privilégio de cruzar com o capitão Adriano Farias. Mas já vai chegar, fica tranquilo, já. Receber a visitinha da nossa equipe. Já. Falo sempre isso. Será contemplado já. Pode ter certeza que daqui a pouco a nossa equipe vai estar fazendo uma visita lá. Nós temos uma equipe do GA3, que é o Grupo de Abordagem da Terceira Companhia. Eles gostam de fazer essa visita. Galera lá tomar um café barra com o pessoal. Pesada, gosta. Pode ter certeza. Você que tá vendo a gente vai aí visitar. Pode ter certeza disso. Tá certo. Aqui, Farias, a gente já vai encaminhando aqui pro nosso final, mas tem uma história, ou tem um capítulo, uma parte interessante da sua história, que talvez as pessoas não saibam. Mas você estava, quando o então presidente Jair Bolsonaro esteve no Espírito Santo, aleatoriamente ele escolheu a sua região ali para passar, região de Santa Cruz ali, para passar, para pousar o helicóptero ali. Conta dessa experiência aí, que loucura foi essa aí, cara? Porque até hoje você tem nas suas redes lá os registros. Sim, Eudinho. Como é que é aquilo, cara? Foi uma situação bastante inusitada. Agora eu acho que a gente pode até falar os bastidores aqui. Quando tem uns negócios legais pra gente. Já passou um tempinho, olha só. Quando ele voltar a ser presidente, aí... não estamos politizando nada aqui, apenas contando fatos históricos, né, que aconteceu. Ali foi, como você falou, realmente algo bastante aleatório, inusitado. O que aconteceu? O que eu falei, a nossa equipe é tão boa que conseguiu detectar a equipe de segurança do presidente. Rapaz. Vamos lá. Nossa equipe, como que aconteceu isso? Eu até passar um dado aqui de bastidor, nunca comentei isso, é interessante. Só os amigos mais próximos e a nossa equipe que tem conhecimento dessa informação. Na semana, o presidente iria visitar o nosso estado, mas lá em São Mateus. Tinha um evento lá para... Então, de maneira nenhuma, imaginávamos a possibilidade dessa visita presidencial. Dias antes dessa visita, que eu não lembro mais, me recordo mais o dia, alguns dias antes, chegou até mim uma pessoa, como eu falo, que a importância, a rede, né, de comunicações com a comunidade, chegou até mim um vídeo de um veículo que estava rodando e parou em um bar da região. E o cara, essa pessoa que é a proprietária do bar, ele se achou estranho porque tinham quatro
quatro pessoas dentro desse veículo, e ele percebeu um volume na cintura dessa pessoa que desceu do veículo e foi até o bar e perguntou algumas coisas e tal. Ele pegou e achou estranho e me ligou. Aí eu falei, cara, o seu bar tem câmera? Tem. Me passa a imagem. Peguei a imagem e repassei para a equipe. Falei, ó, a princípio a gente não imaginou que seria. Sim. Não pode ser alguma. Agente de inteligência no primeiro momento, não dá para saber, né? Nunca imaginar, porque a informação chegou no dia seguinte já, não foi nem no dia que os caras fizeram a visita, ele me ligou no dia seguinte. Ok, passei para as equipes, e aí passou-se alguns dias, no dia da visita do presidente, que foi lá em São Mateus, a guarnição rodando, viu o veículo que o capitão tinha botado, tinha avisado a equipe para ficar atento. Então, falei, ó, fica atento a esse veículo, e quando viu o veículo, abordou. Quando abordou, era a equipe de segurança do presidente. Sim. Então, e ali nós tomamos conhecimento. E aí falamos assim, aí foi aonde que eles pediram para falar comigo, tinha se eu não me engano, acho que era um tenente-coronel da Força Aérea, que era o responsável. Aí a equipe abordou, falou, ó, aguarda um pouquinho, precisamos... Aí passou, me ligou na hora, capitão, estamos com a situação assim. Aí ele pediu para falar comigo, aí se identificou com a guarnição e tal. Claro. E aí foi um diálogo amistoso, falei, rapaz, não, tá tranquilo, não, sem problema nenhum, mas por que vocês estão aqui? Não, aí ele explicou, o presidente, ele tem o hábito de vez em quando, ele manda descer do nada. E a gente já faz esse levantamento para dar umas opções em locais possíveis. Mas a gente não sabe se ele vai decidir. Ele para-se na hora e fala assim, desce aí que eu quero tomar Coca-Cola. Isso foi o que ele me relatou. Sim. Então, tranquilo. Falei, então tá bom. Aí ele pegou meu contato, começamos a manter um contato institucional e tranquilo. Passou algumas horas, o presidente vindo, e ele recebeu a informação que o piloto tinha entrado em contato, que o presidente tinha pedido para parar para tomar a tal da Coca-Cola. E aí ele me ligou, capitão, na hora que descer aqui vai ter uma atividade. Ele vai descer. Aí a gente teve que criar todo, né, de forma... Foi eu e, na época, o então major Edisandro Crema, né, que hoje está na reserva remunerada, coronel, e fomos para lá de imediato, né, e de forma institucional, até para garantir, né, a segurança do nosso presidente, né, de forma institucional. Então, assim, foi de forma bastante aleatória e, assim, aquela foto foi muito interessante porque é uma foto que foi bem divulgada na época, né, no helicóptero. O próprio presidente chamou a gente, como a gente já conseguiu se organizar para trazer essa segurança ali, porque na hora que os helicópteros baixaram, um monte de já gente. Era muvuca. Aí ele já... E o Bolsonaro era muito popular, né, cara? Onde ele exatamente. Para, dá muvuca. Então ele desceu e foi realmente lá no bar pedir uma coxinha de frango que tava lá. A gente até brinca, que tinha uns 3 dias que tava lá na vitrine. Acho que é por isso que brincadeira. Mas aí ele foi lá no bar realmente, e outra coisa, ele nos chamou como forma de... Então é isso aí que a gente vê assim... reconhecimento. É isso aí, ele nos chamou, falou assim, vem cá que eu quero tirar uma foto com vocês. Maneiro, até brincou, né? Teve um policial militar que interessante, que eu falo assim, a gente fala situações aqui, não estamos entrando em política, nem lado político, nós só estamos falando de fatos que aconteceu. Tinha um policial que a esposa dele era muito fã do presidente, muito fã. Né? Então ele pega, o policial fala assim, pô, presidente mesmo, era um soldado, pô, minha esposa é fanática, é fã do senhor, pô, me manda um recado aqui pra ela. Fala, não, rapaz, faz uma chamada aí, rapaz, foi na hora dessa foto aí. Faz uma chamada aí, liga pra ela aí, chama de vídeo aí. Aí, pô, ligou na hora, e aí, não sei o que, falou com a esposa do policial. Você imagina, a mulher do cara tá lá lavando o prato, lá o telefone toca, esse marido enjoado tá querendo o quê? Quando é presidente, Foi isso que aconteceu. Então, assim, são fatos bem inusitados. Ele nos chamou e falou assim, vem cá, vamos tirar uma foto. E, pô, agradeceu e assim, uma deferência para uma autoridade, né, como presidente da República. Então, assim, são fatos que a gente leva para nossa história, para nossa vida. Essa estrelinha aí, só você vai ter no seu currículo, meu amigo. Essa estrelinha aí só você vai ter. São situações bastante... Como a gente também, né, passou situações também bastante difíceis. Claro, tem o lado ruim, mas também tem as coisas boas. Que eu gosto sempre de destacar a questão aquele atentado, né, que tivemos na Coqueiral, escola. A gente estava de frente, né?
aquela situação, tivemos que fazer a prisão daquele menor infrator. Mais uma vez a gente entra, né, nessa... que já está em liberdade, depois de 3 anos só de medidas socioeducativas. Então, assim, foi uma ocorrência, com certeza, o pior dia que eu tive dentre esses 30 anos de polícia militar. Mas, assim, em 4 horas a gente conseguiu, né, neutralizar a situação e apreender o menor, apreender as armas e dar a resposta, né, necessária dentro da legalidade que é o que a legislação nos impunha. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Nos impõe. Muita gente criticou, né? Mas a gente agiu, infelizmente. Tem que cumprir a lei, né? Somos escravos da lei. Exatamente. Somos escravos da lei. Vocês que são profissionais ainda mais. Não podemos nos apartar disso. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Meu amigo, aqui no nosso programa, ó, de forma bem objetiva, no finalzinho eu mostro aqui umas pessoas, personalidades, situações para você falar com 1, 2 palavras, no máximo uma frasezinha curta. O que pensa? Coisas boas e coisas ruins, hein? Aqui é o papo, é o pinga-fogo. Fala aí, vamos lá, produção, rapidão aí pra gente fechar aqui o programa. Aí. Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, ex-policial militar lá do Rio de Janeiro, sofreu uma injustiça, bagunçaram a vida do menino, perdeu a carreira, perdeu o mandato de vereador. Como é que é isso aí? Eu acho que eu defino como o Exterminador do Futuro falou, né, no filme, I'll be back. I'll be back. Eu voltarei. Eu acredito que ele vai retornar ao cenário. Como você falou, o que aconteceu foi depois, né, meio explicado que houve sim uma forçação de barra para tentar tirar do cenário. Ele estava incomodando, né, naquela ocasião. Então, eu acredito que ele não encerrou a sua carreira, não. Tá novo ainda, né? Tem lenha para queimar ainda, né? Tem muita lenha para queimar. Vamos lá, produção. Rapidão aí, que nós estamos já estourados aqui o tempo. Trouxe uma aqui que certamente você tem uma simpatia. Eu acho que você, pelo seu perfil, deve ouvir bastante no seu carro as músicas desse jovem aí. Mas eu não sabia nem que ele tinha música, né? Mas vamos lá. Bom, dizem, né? Se a gente pode classificar como música, mas vamos lá. Esse cidadão, a gente acredita que é o que a gente pontuou várias vezes aqui. Cavaco não cai longe do toco, né? São as mazelas da nossa sociedade. É o que produz, né, a nossa sociedade quando se tem essa inversão de valores. Então, eu acredito que esse camarada aí seja um resultado disso, né? Então, o que a gente definiria aí, esse indivíduo, seria um péssimo exemplo para a sociedade. Muito bem. Bora, produção. Próximo, aqui eu explicar. Nós não estamos falando do ator, não estamos falando também do personagem, estamos falando da figura que existiu na vida real, Capitão Nascimento, né, que foi uma inspiração para o filme. A figura do BOP, a figura do agente de segurança. Essa é a ideia quando colocou esse personagem. Capitão aí. Nascimento e o filme BOP eu defino como divisor de águas. Trouxe uma ótica diferenciada para a segurança pública. Apesar da linguagem, né, artística utilizada no filme, que obviamente que muita gente aliviaram um pouco no filme. A polícia é daquela forma. Não, ali estava bem leve, um pouquinho. A academia é mais pesada. Então, tirando essa liberdade artística, ele trouxe um olhar diferenciado, sim, para a gente pode considerar assim, antes e depois do filme Tropa de Elite. Sim. Né? E o Capitão Muita Nascimento gente passou a admirar, né, por causa do modelo. Sim, do BOP, trouxe o holofote. Eu falo aqui é a Força Tática que cumpre o papel do BOP, né? Nós temos aqui. Hoje temos o BME, né? O Batalhão de Missões Especiais. Certo. Mas hoje a gente tem setorizado nos batalhões as Forças Táticas e agora os grupos de abordagens nas companhias. Então, os táticos, né? Sim. Que a gente define sempre como grupo tático, é que faz essa referência aí ao Capitão Nascimento. Então, eu acho que é isso aí. Divisor de águas e foi muito positivo, eu vejo como muito positivo para as forças de segurança pública do Brasil, né? Trouxe esse holofote. Você sabe que na época que fizeram o filme, a ideia era que ficasse ruim para a polícia, que a sociedade ficasse contra a polícia por causa daquela metodologia. No final deu ruim, porque todo mundo gostou. Bom, parabéns, é isso mesmo, tem que botar pocando mesmo. Vamos lá, produção, rapidão.
Aí, seu ex-chefe. Coronel Caos. Eu acho que o Coronel Caos ele fez, né, um comando de 7 anos à frente da Polícia Militar, trouxe, né, muitos avanços para a Polícia Militar, né, mas como a gente sempre fala, né, todo comandante ele tem, né, tem algumas coisas que ainda precisamos avançar. Uma que eu cito é a questão da implementação da lei orgânica aqui no estado do Espírito Santo. A gente teve essa dificuldade com o comandante Coronel Caos. Não foi possível, né, mas a gente acredita que agora, né, está a caminho. Mas foi um camarada que trouxe excelentes serviços para a população do estado do Espírito Santo e para a Polícia Militar. Está militando na política agora também, enfim, é isso aí. Vamos lá, produção, para fechar. Fechando aqui, é isso que eu falei, eu tinha reservado, deixei por último justamente, mas você fez a fala lá no começo. Esse aí é uma vítima da covardia, de tudo aquilo que a gente está falando aqui, né, cara? A palavra que eu defino, né, o Soldado Carvalho, é herói. Herói na sua essência, né? Porque a gente vê muito, né, os heróis da Marvel, né? Mas na nossa vida real, o herói se traduz ao nosso Soldado Carvalho. Menino! Né? Porque ele tinha 28 anos de idade. Ele tinha menos de 1 ano na Polícia Militar. Ele ingressou em novembro do ano passado. Que loucura! E ele doou a sua vida por nossa sociedade, que muitas vezes não reconhece. Qual é o maior bem do ser humano? É a vida. E ele deu em prol da sociedade. Estava numa viatura da Polícia Militar, atuando para defender a sociedade. Então, qual o maior preço? Ele pagou o maior preço, né? Você tá doido. Foi a própria vida. Então, esse camarada só tem para dizer o seguinte: meu respeito, minha admiração, e a palavra que eu defino é isso: herói. Tá certo. Paulo Henrique, lá em Cachoeira, infelizmente, nos deixou prematuramente. Meu irmão, Dinho, obrigado aqui, tá? prazer Pela participação. Nosso, cara, sabe que você, pra mim é uma honra estar com você. A minha honra é minha, você sabe que infelizmente eu só te ligo quando tem problema na região, quando o bicho pega, já vem o Dinho ligando querendo saber as coisas. Isso, rapaz, é uma honra, porque eu falando de coração, você se tornou uma referência, eu falava sempre isso, na região de Aracruz. Obrigado. E hoje do Espírito Santo. Obrigado. Então, pô, só temos a agradecer, uma honra estar aqui batendo esse papo. E você sabe, né, conta sempre com a gente. A nossa sociedade, a gente sempre fala, conta com a sua Polícia Militar. A Polícia Militar é o único órgão há quase 200 anos, 191 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando você precisar, a Polícia Militar estará presente para prestar o auxílio. Então, valorize o seu policial militar. A gente é feito de carne e osso, a gente precisa do apoio da sociedade e a gente conta com vocês. Adriano Farias, capitão da Polícia Militar do Espírito Santo, meu convidado de hoje aqui no Conversando com o Dinho Martins. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude, faça a nossa mensagem chegar cada vez mais longe. Nós estamos também no Spotify. Grande abraço, até o próximo encontro, gente. Tchau.